Abra sua Bíblia comigo no Salmo 4, o salmo que nós lemos no início do culto. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o 8. É um salmo de Davi. Davi diz assim, na palavra de Deus, né, escrito por Davi, diz assim: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Você percebe que Davi está, na verdade, reproduzindo uma indagação ou uma provocação, alguém que queria de alguma maneira fazer chacota ou tirar um barato da sua fé, e fazendo Davi questionar a bênção de Deus, o favor de Deus, a aliança com Deus, de alguma forma, querendo provocar isso. E acho interessante porque Davi traz uma resposta tão legal, porque ele diz assim, ele na verdade faz uma menção a respeito da bênção sacerdotal. Então ele declara assim: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse quem nos fará desfrutar o bem faz com que Davi mencione a bênção sacerdotal. Amados, Davi, ele conhecia muito bem a bênção sacerdotal, porque essa é uma prática dos judeus desde que Moisés recebeu a direção do Senhor de liberar a bênção sobre o povo todas as manhãs. Os judeus, eles fazem isso em Israel, em Jerusalém, todas as manhãs, em algumas outras cidades só no sabá, né, no sábado, mas em muitas cidades ali de Israel também eles fazem todos os dias. E era um ritual tão interessante, porque eles entendem, o entendimento que Deus deu é que a bênção de Deus, ela é liberada através das mãos dos sacerdotes. Nós vamos entender aqui hoje que essa bênção dada por Deus fala a respeito de uma comunhão plena com o próprio Deus, amém, amados? Mas esse entendimento, ele tem muitas coisas a nos ensinar. Era tão interessante que acontecia, porque a maneira como que a cultura se desenvolveu e as ordenanças que foram dadas, dizia que aqueles que eram descendentes de Arão, que eram incumbidos de liberar essa bênção, e a bênção ela realmente era transmitida através das mãos, eles tinham que levantar as mãos sobre o povo, mas havia toda uma preparação. Esses sacerdotes, por exemplo, eles não podiam estar com os pés calçados, eles tinham que tirar as sandálias dos pés antes de lavar as mãos, e a mão não tinha que ser só lavada, ela tinha que ser muito bem lavada. Ela dizia, na verdade, o texto diz que tinha que ser lavada muitíssimo, e nem eram eles quem tinha, na verdade, o compromisso, a tarefa de lavar as mãos, diz a tradição judaica, eram os levitas. Então os levitas, eles lavavam primeiro as suas mãos 3 vezes à direita, 3 vezes à esquerda. Depois eles lavavam as mãos dos sacerdotes, mais uma vez, 3 vezes à direita, 3 vezes à esquerda. Isso simboliza, amados, uma purificação, para que nada impeça que a bênção completa e plena venha sobre o povo. Então eles fazem isso todas as manhãs, para que o povo fosse abençoado. E isso se tornou não só uma tradição, mas um momento esperado pelos judeus, porque eles sabiam que aquele momento de transferência faria com que algo do Senhor realmente viesse sobre eles. Eles entendiam esse compromisso e como aquele momento era especial. Inclusive, o fato de acontecer pela manhã é para que o sacerdote não tivesse tempo de se contaminar de alguma forma. Por exemplo, um sacerdote que tivesse bebido algum tempo, algum tipo de um vinho ou uma coisa mais alcoólica, ele não poderia participar desse momento. Havia a necessidade dele não oferecer nenhum impedimento para que a bênção chegasse sobre o povo. Então comigo, amados? Vamos lá para a bênção sacerdotal. Abra comigo lá em Números, capítulo 6, versículo 22 até o 27. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Vou fazer só um parênteses aqui, porque essa semana Deus me mostrou algo tão interessante na palavra que eu nunca tinha entendido. A maneira especial como até Jesus respeitou
a ordem sacerdotal. Jesus, ele começa o seu ministério quando? Depois do batismo, amém? Ele começa a pregar, ele começa a curar, realizar sinais e maravilhas depois de ser batizado. E quem é que batiza Jesus? João Batista. E no momento que que Jesus chega para João Batista para se batizar, João vira para ele e diz: eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e tu vens a mim? Não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. E o que Jesus diz para João Batista? Faça assim, para que se cumpra toda a justiça. Amém, amados? Eu confesso que eu nunca tinha entendido o que era essa justiça, velho. Mas por quê? Porque todo mundo tem que se batizar. A gente acha que é isso, né? Enfim, não entendia muito bem. Porque olha, qual era a razão de tudo isso. Mas olha que interessante. João Batista era filho de quem? Isabel, prima de Maria, que era casada com Zacarias, que era um sacerdote. Amém? Isabel e Zacarias eram descendentes de Arão. Zacarias recebe a informação que ele vai ter um filho quando ele está justamente cumprindo a sua escala no templo, queimando incenso. O anjo vem, ele já era avançado de idade, a esposa Isabel era estéril, ele fica inclusive em dúvida: isso não vai acontecer. O anjo fala: só porque você falou isso, agora você não vai falar mais nada. Ele fica mudo até o filho nascer, só para que ele possa falar o nome depois, amém? Vocês conhecem, se não leiam depois lá em Lucas. Enfim, isso acontece. Eu achei muito interessante porque o próprio Jesus respeitou isso. Ele entendeu a questão do sacerdócio e ele mesmo se submeteu. Então essa justiça que ele mesmo cumpriu. Amados, isso é importante porque tem muita gente às vezes querendo falar em nome do Senhor, ou pregar, ou exercer uma função sacerdotal. Isso não é devido. Se você for lá em 2 Crônicas 26, tem o rei Uzias, que foi um rei maravilhoso, poderoso para Israel durante 52 anos. Mas aí o orgulho subiu a cabeça. Ele ficou vaidoso, de tão poderoso que era, e começa a querer entrar no templo, queimar incenso. Os sacerdotes vêm para ele e falam assim: não pode fazer isso. Uma lepra sai na testa dele. Enfim, teve uma vida muito extraordinária, mas um fim muito trágico. Amados, a questão sacerdotal, ela sempre foi muito importante. Jesus respeita isso até depois que ele morre, ressuscita e ascende aos céus. Porque quando ele aparece para Saulo fica cego. Jesus fala com ele, ele entende que estava perseguindo Jesus, fica cego 3 dias. E o próprio Jesus não poderia de repente derramar sobre ele o Espírito, enfim, para que ele fosse cumprir o seu chamado. Então cuidado com pessoas que falam assim: Jesus pode usar quem ele quiser, ele usa qualquer pessoa. Não, ele usa aqueles que ele ungiu, que ele levantou para o sacerdócio. Amém, amados? Os que estão autorizados a ministrar a palavra. Enfim, complicada a palavra autorizado, mas é mais ou menos por aí que funciona. Há a necessidade de uma liderança, de alguém que constitua as pessoas a pregar o evangelho. Então cuidado com quem não tem pai, com quem não tem pastor, com quem não tem quem cuida e sai por aí querendo dizer o que acha que pode, né? De que maneira que Jesus respeitou isso? Saulo ficou cego, ele fez o quê? Chamou Ananias, falou: Ananias, eu já falei com ele já vai entender. Porque Ananias fica com medo, fala: você sabe o que você está mandando eu orar? Ele sai prendendo todo mundo, ele está autorizado para prender todo mundo aqui. Você está me botando numa roubada, Jesus. Jesus fala: pode ir, eu escolhi ele, ele sabe que cabe a ele sofrer por minha causa. Quando Ananias chega e impõe as mãos, as escamas caem, o Espírito Santo vem sobre Paulo naquela hora, e ele é batizado, preparado e vai pregar. Amém? Então o Senhor, ele estabelece isso, ele está realizando dessa maneira, nessa ordem. Ele diz: diga a Arão e aos seus filhos, porque todos os filhos de Arão seriam sacerdotes, assim vocês abençoarão os israelitas. E aí ele vai dizer assim no versículo 24: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amados, creio que Deus, a descrever a bênção sacerdotal e como ela deveria ser liberada sobre o povo, ele coloca ali elementos de forma intencional, elementos que revelam características dele próprio, que revelam o próprio Deus àqueles que estavam ouvindo, aqueles que eram o seu povo e andavam na sua presença.
A bênção, para você entender, a bênção sacerdotal, a bênção araônica, ela está mais ou menos para os judeus, assim como para nós está a oração que Jesus nos ensinou. Os discípulos, certa vez, eles chegam para Jesus e falam: nós não sabemos orar direito, nos ensina a orar. E Jesus vai e ensina a eles a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus. Se vocês não souberem orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que pecaram contra nós. Amados, Jesus está trazendo uma forma e um ensinamento poderoso, assim como Deus estava trazendo também para os judeus nesse tempo. Agora, eu achei muito interessante a maneira como o Senhor, Ele descreve, e é Ele, é o próprio Deus que descreve como a oração, qual a oração a ser feita. E quando Ele faz isso, Ele coloca essa bênção em 3 versículos, amém, amados? Se você olhar aí, vai estar no versículo 24, 25 e 26, estou certo? Amém? Deixa eu abrir minha Bíblia lá em Números também, para estar com vocês. Mas Ele, em 3 versos, Ele descreve como a bênção a ser liberada era necessária. Alguns detalhes são importantes da gente entender, porque nós vamos ver um Deus que é triuno, um Deus que é uma trindade, são 3 em um só: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, colocando o nome dele ali 3 vezes, algo que não era comum. Essa palavra, o Senhor, que está no começo dos 3 versos, ela no original é Yahvé. Yahvé, que seria Yahvé, amém, depois mais traduzido, é uma palavra que ela não tem vogais. Ela é composta só de consoantes. E você, para falar ela na língua, você tem meio que soprar, você tem que fazer força, você tem que colocar o vento para fora. Isso fala de poder, isso fala do Espírito, isso fala de você, enfim, daquilo que está no seu interior sair. Yahvé. É mais ou menos assim para se falar Yahvé, como teria que ser, amém? E quando eles usavam o nome do Senhor para trazer uma profecia, eles diziam uma vez, porque para eles também era importante você não usar o nome do Senhor em vão. Então assim diz Yahvé, e aí entrega toda a profecia. O fato de você ver o nome Yahvé 3 vezes aqui, ele é importante. Ele marca esse texto, ele distingue esse texto de muitos outros. Estão comigo, amados? Amém? E o que nós podemos ver aqui? Na verdade, Deus, Ele está convidando o seu povo a uma comunhão plena com Ele, onde ele se entregasse, se derramasse sobre o seu povo por completo, mas também está declarando sobre o povo a realidade de uma comunhão plena com Ele. Então Ele está indo totalmente sobre o povo, está declarando aos sacerdotes: olha, declare a plenitude de quem eu sou sobre o meu povo, o povo a quem eu escolhi, o povo a quem eu amo. E você estará convidando eles, quando eles invocarem, olha que interessante, amados, presta atenção nos detalhes. O Senhor está dizendo no último versículo aqui no 27, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Se Deus queria abençoar, Ele já não poderia se derramar sobre o povo, mas Ele coloca isso sobre o sacerdócio, para que o sacerdote, quando declarasse e o povo estivesse invocando, então o próprio Deus se derramaria sobre o povo, mas o povo também receberia a plenitude do Senhor sobre as suas vidas. Amém, amados? Uma comunhão total e completa com as 3 pessoas da Trindade. Você está comigo? Está acompanhando? É interessante porque quando você começa a observar o texto dessa ótica, entendendo que aqui Deus está derramando e manifestando as 3 pessoas da Trindade, que são porém são pessoas distintas. Se nós fizéssemos um estudo mais profundo aqui acerca da Trindade, nós vamos ver que inclusive entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo há personalidades distintas, há uma diferença entre eles, apesar de serem um só, amém? Então no primeiro versículo da bênção sacerdotal, seria o versículo 24, o Pai o invoca sobre as nossas vidas, amém? Presta atenção, o versículo 24 diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Igreja, entenda uma coisa: quem abençoa é o Pai.
O Pai, Ele é o abençoador. Amém, amados? A bênção vem do nosso Pai Celestial. Eu gosto muito desse versículo que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja o nosso Deus e Pai, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção, ela vem do Pai, ela vem do Deus Pai. Foi o Pai que nos abençoou com o Filho. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai entregou o Filho, amém, amados? O Pai ofereceu a nós o seu Filho. É o Pai que abre as comportas dos céus, é o Pai que nos abençoa. E amados, é o Pai que nos oferece toda a sustentação. Essa palavra guardar fala não só de proteger, mas de cuidar, de prover, de sustentar aquilo que existe. É o Pai que sustenta toda a criação. Deus Pai no trono é quem mantém, amados, o seu reino, o reino celestial e todo o reino criado. Ele é Pai, Ele é a sustentação de tudo o que Ele trouxe à existência. É a sombra do Todo-Poderoso, do Pai, que nós encontramos abrigo, é debaixo das suas asas que nós nos achegamos. Ele é o Deus Pai. Então quando Ele está dizendo Yahvé, Ele te abençoe e te guarde, Ele está dizendo que a bênção do Pai, ela vem sobre a vida do povo. A bênção do Pai, ela vem sobre a tua vida. Quem vai te abençoar é o Pai. Ele está declarando isso sobre você hoje, amém, amados? Glória a Deus. Graças a Deus, amém? O segundo versículo, versículo 25, ele é composto por elementos, amados, relacionados ao Santo Espírito. Vem comigo para a gente poder entender. O Senhor, e mais uma vez, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Tem outro detalhe interessante. Todas as vezes que a bênção for liberada, ela vai ter dois elementos. Então te abençoe e te guarde. E agora resplandeça sobre ti o seu rosto e conceda graça. Amados, o Espírito é quem resplandece, quem revela, quem brilha os atributos do Senhor, os atributos do próprio Filho e do próprio Pai em cada um de nós, amém? Quem que revela ao espírito do homem é o Espírito de Deus. Quem provoca a transformação em nós é o Espírito de Deus. Jesus, quantas vezes Ele não falou para os seus discípulos? A gente fala, meu, Jesus dava na canela dos caras, porque os caras andando com Jesus 3 anos já, Ele virava e falava, quando você se converter, você vai entender. O cara tinha largado família, largado os barcos, largado tudo para trás, seguindo Jesus. Jesus dá uma dessa, quando você se converter você vai entender. E Ele estava falando a respeito de quando o Espírito Santo viesse, quando aqueles homens vivessem esse novo nascimento, pois é o Espírito, amados, que nos dá esse novo nascimento, amém? Você consegue entender bem isso? Você entende que o salário do pecado é a morte, e essa morte é uma morte espiritual. Adão, ele estava como um homem que vivia eternamente na presença de Deus. Quando o pecado entra, ele é separado daquilo, porque o pecado entrou, a morte entrou. Então o homem que ia viver eternamente viveu 800 e tantos anos, mas morrendo, morrerás, é que diz ali o original. Então entenda uma coisa, amados, quando nós estamos ainda que vivos, bom, vou dar um exemplo que eu gosto, para ficar interessante para vocês, que naquela criação ali em Gênesis, nós vamos ver o Senhor, Ele dá, por exemplo, uma ordem à terra. Ele diz, terra, povoe-se de relva e árvores frutíferas, cujo o fruto tenha semente, e assim se produza, conforme a sua semente. Ele dá uma ordem para a água povoe-se de peixes e seres viventes. E quando nós olhamos, a criação obedeceu e assim se foi, amém, amados? Só que se eu pego na criação e eu tiro uma planta da terra, o que vai acontecer? Morre. Você entendeu que Deus deu uma ordem para a terra? Depois você lê lá em Gênesis. Você entendeu que Ele deu uma ordem para a terra? Então as plantas foram formadas através da terra. A terra obedeceu e fez. Quando eu tiro um peixe da água, o peixe morre. Eles morrem instantaneamente. A planta, se eu cuidar dela um tempinho, de eu plantar ela em outro lugar, dá certo? Mas ela tem que voltar para a terra, não tem? Bora. O peixe também tem até uns que conseguem ficar um tempo maior fora, não é verdade? Mas tem que voltar para a água, não tem? Da mesma maneira, amados, Deus quando foi fazer a mim e a você, foi fazer um homem. Então Ele falou, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim como a planta, ela precisa estar da onde ela saiu, porque ali ela tem tudo que ela precisa.
ela tem todos os nutrientes, toda a umidade, todos os sais minerais, para que ela possa crescer, se desenvolver, frutificar, se multiplicar. Assim como o peixe na água também, ele tem todo o alimento, abrigo, tudo o que ele precisa, para que ele possa também se desenvolver, crescer, se multiplicar. Assim também nós precisamos estar naquilo que é a nossa origem. Precisamos estar em Deus. É Ele que nos dá vida, amém? Então o que acontece conosco? Nós estávamos como que um peixe fora d'água, ou uma planta fora da terra, quando nós estamos aqui vivendo sem Deus. Conseguimos existir por um tempo, talvez 80, 90 anos, com boa saúde, mas se não voltarmos para Ele, morreremos eternamente. Estão entendendo, amados? Jesus, ele trouxe o ministério da reconciliação. Então ele pegou aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam sem vida, com o espírito sem vida, amém? Porque Deus é espírito, Ele nos traz e vivifica o nosso espírito, amém, amados? Ele reconecta novamente no Pai, é isso que Ele faz. Então o Espírito Santo, quando Ele vem sobre aqueles que creem, e todo aquele que crê em Cristo Jesus, recebe o poder de serem feitos filhos de Deus. É o meu espírito, eu sou o espírito que estava morto, descaracterizado inclusive como filho, e o Espírito Santo agora vem sobre a tua vida, ele te liga novamente no Pai, ele resplandece sobre ti a face do Senhor, porque agora que você é ligado e você recebe vida no Espírito, é impossível para você viver como você vivia antigamente, porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é espírito e vida. Amém, amados? Aplauda Jesus por isso. Então, uma vez que você agora está conectado ao Espírito, recebe vida do Espírito, você vai começar a parecer com Deus. Ele vai resplandecer sobre ti atributos do Senhor. Nós podemos chamar isso talvez dos frutos do Espírito Santo: amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E você começa a frutificar aquilo que você não conseguia produzir antes, mas agora você tem vida de Deus, e isso sai de você, isso está em você. Isso pode não vir de você mesmo, mas vem do alto, vem do Senhor. Ele habita em você agora, Ele produz alegria, Ele produz coisas novas. Você tem uma compreensão que você não tinha antes. Enfim, há uma vida de Deus em você. O Espírito Santo é esse, Ele revela Jesus em você. Talvez você, de um tempo depois que você creu em Cristo e você anda agora no Espírito, você vai ver que o teu jeito de falar muda, as tuas preferências, as tuas ações mudam. Ele está te transformando novamente a imagem e semelhança. Mas esse trabalhar é do Espírito, amém, amados? Ele resplandece sobre ti a luz do seu rosto e Ele te concede graça. O que é a graça? A graça é justamente o favor imerecido. Mas a graça não é você ser sustentado na salvação, mesmo estando no pecado, como se Deus fosse tão bonzinho que tolerasse toda a tua vida bagunçada. Ele vai no céu porque foi pela graça. Não, a graça é o poder de Deus, o poder do Espírito, que tira de você o pecado, remove a prática pecaminosa. Essa é uma graça. Você não merecia, porque você escolheu pecar. Você, enfim, está uma vida no pecado. Você não tinha como se libertar daquilo. Mas vem sobre você um poder que não é teu. E aquilo que antes você não conseguia abandonar, a prática que antes você não conseguia, enfim, deixar para trás, agora você consegue, porque veio sobre você uma graça do alto, um poder que a tudo excede. E aquilo que antes você não conseguia fazer, agora você realiza, não por força própria, não porque você é bom, mas porque agora Ele gera em você o domínio próprio. Agora há um poder de Deus, agora Ele te revela Jesus, e você se apaixona por isso. E uma força que antes você não tinha, agora você passa a ter, porque Ele habita em você, amém, amados? Glória a Deus. E Ele vai te dando essa vida. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você for lá para o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém, amados? O Espírito Santo, Ele vai trazer um poder do alto, que vai te levar a viver coisas que você não conseguiria. Ele é o poder do alto que nos dá a capacidade de sermos como filhos de Deus. Quem que te transforma é o Espírito Santo. Por
Por isso que você vai sempre ouvir, durante toda a história, e sempre que o evangelho for pregado, homens e mulheres de Deus insistirem com você, para que você tenha intimidade com Deus, para você ter uma vida no secreto com Deus, porque é isso que vai te mudar. Temos o culto, a bênção é liberada, mas a plenitude do Espírito em você fará com que você se transforme de glória em glória a uma glória cada vez maior. Falamos de momentos no secreto para quê? Para que você ore onde ninguém veja, mas é para que não haja interferência, é para que haja uma liberdade, onde o Espírito Santo realmente possa extrair de você talvez toda a verdade que precisa ser exposta, tudo aquilo que precisa de transformação, de cura, para que Ele possa trazer vida aonde tinham trevas, Ele possa, isso é necessário. Não há homem e mulher de Deus que consiga permanecer por muito tempo numa caminhada sem desenvolver isso. Uma vida no Espírito. Vida no Espírito. Entenda, amados, o Espírito Santo ele precisa ser buscado. Você vai ver a Bíblia sempre te exortar a se preocupar em se encher do Espírito, em dar lugar ao Espírito, em tirar outras coisas que ocupem espaço para que o Espírito possa te encher. Ele é muito educado, ele não vai invadir, ele não vai forçar, ele precisa ser convidado. Há uma personalidade em cada um, amém, amados? O Espírito ele age assim. Mostre a Ele que você deseja Ele, precisa dEle, e Ele virá. Glória a Deus. O terceiro verso, versículo 26, diz: Yahvé, volte para ti o seu rosto e te dê paz. Eu gosto desse. Eu amo todos. Não sei se posso dizer que é uma preferência. Mas ele é. Ele é demais. Quando o texto diz: volte para ti o seu rosto, ele está falando daqueles que saíram da frente, saíram do centro, saíram no lugar de onde nunca deveriam ter saído. Mas de alguém que tem não só disposição, mas está procurando aqueles que se perderam. O povo está diante do Senhor, a bênção é liberada. Mas aqueles que nunca estiveram ali, ou aqueles que saíram daquele lugar. Então está falando daquele que teve a disposição de dizer: Pai, eu vou buscar, eu vou reconciliar aquilo que se perdeu, eu vou voltar a face para onde eles estão. Voltar para ti o seu rosto fala de perdão, aceitação, fala de resgate, fala de reconciliação, fala de remissão. Esse é o Filho, esse fala de Jesus. O verso 26 está falando daquele que abriu mão do trono, da glória, mas que fez tudo o que era necessário para voltar novamente a face para aqueles que estavam perdidos e tinham saído do lugar e do centro onde eles eram o alvo da bênção do Senhor. Esse é Jesus. Esse é o Filho do Deus vivo. Quando essa bênção lá é liberada, ele está falando da plenitude de tudo aquilo que ele é. A bênção do Deus Pai, toda a sua proteção e o seu sustento, a glória e o poder do Espírito Santo. Mas está falando do Filho, o Filho que veio buscar uma humanidade perdida, uma humanidade que estava fora do alcance da face da glória de Deus, uma humanidade que tinha se distanciado do seu Criador a tal ponto de não estar no alcance da sua bênção. Ele é aquele que volta
para o seu povo o seu rosto e Ele te dá paz. Quando Ele diz que Ele te dá paz, amados, é a paz que Jesus dá. Não foi isso que Ele disse? Eu vos dou a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. É uma paz que excede o entendimento. Não há forma de você compreender isso racionalmente. Talvez a tua vida esteja, enfim, com sérias situações a serem resolvidas, mas uma vez que Jesus Ele vem sobre você, Ele é aquele que faz você descansar, porque Jesus Ele está, amados, vindo resgatar aquilo que estava perdido. Mas eu confesso que depois que Deus me deu toda essa revelação, eu ainda fiquei um pouco intrigado. Eu falei: Pai, eu entendi tudo isso, mas eu estou meio incomodado, porque eu sei que o Senhor é amado em primeiro lugar sobre todas as coisas, e ali está o Senhor, o Espírito e o Filho. Não quero dividir a Trindade, meu amado, somos só. Mas o Filho é a porta, o Filho é o caminho. E o primeiro versículo fala do Senhor. Cara, e na hora Ele falou: Filho, como é que escreve em hebraico? Eu falei: meu Deus, em hebraico se escreve da direita para a esquerda. É diferente do nosso português. As páginas não são da esquerda para a direita, mas você vira elas ao contrário, como se estivesse voltando nessa escrita. Ele falou: o Filho vem primeiro. O Filho é a porta. Nada mudou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem do Pai. Somente Ele o viu. João 14:6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 12:44 diz assim: então Jesus disse em alta voz: que crê em mim, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Jesus é o sumo sacerdote, amados. Aquele que, quando eu e você estávamos perdidos, distante do alcance da bênção de Deus, Ele abriu mão da sua glória, veio nos buscar. E tudo aquilo que nos empurrava e nos afastava, e todo o pecado que nos enredava, e tudo aquilo que nos atrapalhava de estarmos no lugar onde somos alcançados por essa bênção, por essa plenitude do Senhor. Ele estava falando: Pai, eu vou lá buscá-lo. E Ele veio te resgatar, Ele veio me resgatar, Ele veio sobre nós. E ainda que eu e você nos esforçássemos para ir para longe de Deus, para termos uma vida de pecado e nos enredarmos com tantos males, com tantas coisas, e imergimos em tantas trevas, a verdade é que Ele te alcança, Ele vem sobre você e Ele vira o rosto dEle, a face, a glória, a verdade de Deus sobre mim e sobre a tua vida. E Ele nos traz uma paz que excede o entendimento. Ele abre o caminho para mim e para você, para que o Espírito venha sobre as nossas vidas, derrame poder, transformação, graça sobre nós, aquilo que jamais poderíamos fazer. Agora nós somos alcançados por esse poder, porque Ele nos abriu um caminho de verdade e vida. E agora Ele vem, e Ele vem com transformação. E agora você que estava distante, como uma ovelha desgarrada, o Pai, amados, o Pai, aquele que criou todas as coisas, Ele pode resplandecer sobre você, Ele pode olhar para você, a bênção dEle te alcança. Você está no lugar aonde mais ninguém pode te tirar. Você pertence ao seu reino, e aqueles que estão no reino são intocáveis, porque o Senhor é como um muro de fogo ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você pertence a Deus, então nós somos agora a extensão do seu reino, porque o Filho chegou. Ele disse: eis que é chegado o reino dos céus. Eu venho trazer a extensão desse reino sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia!
E Ele nos abre essa porta para esse lugar de graça, para esse lugar de poder, para esse lugar de proteção. Deixa eu te dizer uma coisa: ei, deixa Ele resplandecer o rosto sobre ti. Ele está voltando a face do próprio Deus sobre você. Volta a tua face para Ele também. Diga a Ele: vem, eu vou após o Senhor. Abra-me o caminho, pois eu irei por esse caminho. Jesus, eu quero a plenitude do meu Deus. Eu quero a plenitude do meu Deus. Amados, Jesus, Ele vem e Ele vai te dar uma consciência de eternidade. De eternidade, porque uma vez que você entra pela porta, uma vez que você entra na presença de Deus, uma vez que o véu é rasgado, tudo aquilo que separava já não separa mais, e você vai entender que ainda que você passe por situações nessa vida, há algo que Ele tem preparado para você, que a tudo excede. Ele traz uma revelação a João, e Ele mostra a nova Jerusalém adornada. Ele está falando de lugar onde não há mais dor, um lugar onde não há mais doença, um lugar onde não há mais choro, mas Ele mesmo está lá, Ele mesmo é a glória. Já não há necessidade de sol nem de lua, mas o Pai e o Filho estão ali, e eles são o nosso Deus, e nós somos o seu povo. E aqueles que estão em Cristo Jesus já podem começar a descansar nessa paz. Ninguém vai te entender, ninguém vai te compreender, mas você já não é mais desse mundo. Você é como um peregrino aqui, mas você tem uma paz que excede o entendimento, porque você sabe para onde você está indo. Há um caminho aberto, um caminho de vida e de verdade, um caminho cheio de glória, um caminho cheio de alegrias e realizações, pois eu não estou mais sozinho, já não mais sou eu quem vivo, mas é o Espírito glorioso, o Espírito do próprio Cristo. Ele vive em mim, Ele vive em mim. E Ele diz: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito estará aqui, mas eu vou preparar um lugar para vocês, a casa do Pai. Lá tem muitas moradas. Eu estou indo preparar tudo para vocês. Eu estou preparando tudo. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus está preparando, amados, coisas extraordinárias para mim e para você. Não se afaste desse lugar. Hoje, nessa noite, Ele volta para ti o rosto. Recebe a paz, entra por este caminho, abre o teu coração, diga a Ele: eu preciso do Espírito, eu preciso de vida em mim, eu preciso ser cheio do Senhor. Que Deus possa ir tirando as trevas e a morte, lugares onde ela tentou entrar na tua vida. Você foi chamado para estar diante do Pai, e Ele te abençoa. Nessa noite a bênção do Pai te alcança. A bênção do Pai te alcança. Tudo que estava morto recebe vida. Você entra numa outra velocidade na tua vida, porque você é um abençoado. O Salmo 1 fala a respeito de alguém que é abençoado. Ele é feliz e próspero, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes. Não falta nada. As folhas não murcham, não caem, mas os frutos, eles vêm no tempo certo. Assim é a tua vida a partir de agora, porque você entendeu que há uma plenitude de Deus, nada te faltará. Há uma plenitude de Deus para a tua vida, aleluia. Fecha os teus olhos por um instante, curva a tua cabeça, começa a falar com Jesus. Ele é aquele que voltou o rosto para nós. Um povo que estava distante, mas Ele veio te buscar. Ele veio te reconciliar. Ele veio te resgatar. Ele veio perdoar os teus pecados. Ele veio te aceitar. Quando Deus volta o rosto para nós, Ele não está preocupado com o que você faz, fez ou o que você é. Ele diz: vinde a mim, venha como você está, venham os cansados e sobrecarregados, eu vos darei alívio. Você não tem que se preparar ou se aprontar para vir. Você tem que vir para se aprontar e se preparar. Ele não é o fim, Ele é o começo. Ele é a entrada. Ele é quando tudo começa através de Jesus.
Tem alguém aqui ainda que não deu esse passo, que ainda não virou para Jesus? Você precisa fazer isso um dia da sua vida, entenda. Aqueles que com o coração creem, com a boca confessam, serão salvos. Se você ainda não tinha feito isso, eu quero te dar a oportunidade de fazer hoje. Eu queria orar com você, te conduzir para que você esteja de mão dadas com o Senhor Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de fazer isso? Dá um sinal para mim, só para mim saber. Levanta a tua mão só. Aleluia. Aleluia. Faça isso. Se tiver mais alguém, levanta a sua mão. Esse momento é um dos mais lindos, porque Jesus diz: aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Quando você faz como está fazendo agora, Ele está dizendo ao Pai: ela é minha, Ele é meu. Se você já o conheceu, até já entregou a sua vida a Ele, mas de alguma forma você foi para um lugar novamente onde você saiu. Você saiu dos olhos do Senhor, você saiu da presença dEle. Ele te trouxe aqui porque Ele quer voltar o rosto dEle para ti novamente. Ele quer começar tudo de novo. Ele quer te dar uma nova chance, uma nova história. Se você é esse que está voltando novamente ao Senhor, você é esse que está entrando pela porta mais uma vez, me dá um sinal, eu quero orar com vocês. Você quer se reconciliar com Ele? Levanta sua mão no seu lugar, só um segundo. Graças a Deus. Vocês que deram esse sinal, repita comigo assim: se você estiver em casa e essa é a tua realidade, você quer fazer essa oração, você quer abrir as portas para que Jesus venha mais uma vez, repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, me lava, me purifica. Eu não quero mais andar sozinho. Mas nessa noite eu entendi que existe e está à minha disposição uma plenitude de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Pai é, de tudo aquilo que o Espírito Santo é. E tudo isso está à minha disposição. Jesus, eu quero. Me perdoa, me dá a graça, me dá o poder, derrama a paz. Eu quero andar, viver diante do meu Deus. Quero seguir os teus caminhos. Quero viver uma nova história. Eu te recebo, Senhor. Me receba na tua presença. Eu me entrego plenamente. E eu te recebo plenamente em minha vida. Em nome de Jesus. Eu, como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua história, eu abençoo esse começo, isso que está acontecendo a partir de agora. Que a partir de agora o Senhor, Ele derrame poder sobre a tua vida, Ele derrame poder sobre a tua casa, Ele derrame poder sobre tudo aquilo que você se envolver. Pois você já não está mais sozinho, mas você tem todo o poder do Criador dos céus e da terra, todo o poder do Espírito glorioso, todo o poder do Filho, aquele que fez todas as coisas, aquele que é o Verbo, aquele que é a palavra, aquele que é o pão vivo que desceu do céu. Tudo isso está sobre a tua vida a partir de agora e para sempre, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé. Eu quero te convidar a derramar o seu coração na presença do Senhor agora, a se envolver em meio à sua glória. Entenda, amada igreja, existe a plenitude de Deus à minha e à tua disposição. Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro entendeu isso. Ele é aquele que veio abrir para nós o caminho. E a partir de Jesus não há nada que te falte. Ele é o teu pastor e nada te faltará. A partir de Jesus você tem acesso a todas as coisas. Você tem tudo aquilo que você precisa. Ele te dá o poder de ser feito filha e filho de Deus. Ele está te transformando de fé em fé, de glória em glória. Que você possa fechar os seus olhos nessa hora. Veja a presença do Espírito de Deus vindo sobre você. Ele te cobre. Ele te cobre como línguas de fogo. Ele vai até você e Ele te toca.
com poder Ele vem. Perceba e creia, a bênção de Deus, a bênção do Deus Pai, ela te alcança, e Ele estende sobre a tua vida, sobre os teus familiares, sobre tudo aquilo que te envolve. Ele te guarda. Amados, essa fala que diz Ele te abençoe e Ele te guarda, ela não é uma fala que ela termina em você. Ela não é uma fala que ela acaba em você. Mas quando Deus Ele fala com um homem, Ele fala com uma família, Ele fala com uma mulher, Ele está falando: eu guardo tudo aquilo que te pertence. Eu guardo a tua semente, porque Deus, Ele é um Deus de gerações. Então Ele está dizendo: eu vou guardar a tua descendência, porque aquele que anda na minha presença, aquele que anda no meu caminho, eu guardarei as próximas gerações. 1000 gerações serão abençoadas depois de você. E o Senhor está fazendo isso com você aqui e agora, porque você escolheu andar nos seus caminhos. Você foi reconciliado, você foi perdoado dos seus pecados. E entenda, não existe dificuldade em Deus para perdoar. Talvez exista de você e na tua mente para pagar os pecados, a malignidade que aí existia, mas ela não existe mais. Tudo que era necessário, toda a guerra a ser travada para o teu perdão ser alcançado, ela foi travada na cruz do Calvário. Ele pregou lá toda a escrita de dívida. Você é livre para amar a Deus, você é livre para ser filho de Deus e andar na sua presença numa atmosfera de bênção. Rapaz, a bênção de Deus, ela te alcança e ela te guarda. Isso se estende sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus amados. Dê a Ele agora adoração. Atravesse as barreiras, que elas caiam. Se derrame diante do Senhor com fogo. Se derrame diante do Senhor. Dê a Ele o melhor da sua adoração, pois Ele é digno. Santo Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída.
contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Gerações da família de teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família de teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. É por ti, é contigo, é por ti. Estenda as suas mãos para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: você é abençoado. Você é extremamente abençoado. A bênção do Senhor, ela te alcança. A bênção, Ele transforma todas as maldições. Nessa noite, agora, as minhas palavras sobre a tua vida transformam todas as maldições em bênção, em bênção. A bênção do Pai, a bênção do Pai, a bênção do Pai Celestial está sobre a tua vida, e Ele te guarda. O Espírito do Senhor está sobre ti, está em ti. Ele resplandece a face de Deus na sua vida. Ele derrama graça. O Senhor Jesus, Ele veio aqui na terra como homem para buscar você, para buscar você. E Ele te dá paz. Ele te dá paz. Aleluia, 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 aleluia. Ei, você é abençoado. A bênção do Senhor te alcança. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Eu e a minha casa, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Estenda suas mãos, recebe nessa hora. Como sacerdote, representante do Senhor aqui, eu quero liberar a bênção sobre você. São os levitas que lavam minhas mãos. Fui lavado e purificado aqui agora. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim invocarão o meu nome sobre o meu povo e eu os abençoarei. Oremos juntos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Amém. Estenda a sua mão em direção ao altar. Que o amor de Deus Pai, a paz que está no seu Filho Cristo Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, que é a promessa, e seja sobre a tua vida de hoje para todo sempre. Eu, como servo e sacerdote de Deus vivo, declaro que você é alcançado. A bênção de Deus, ela se estende em plenitude sobre você, e você é plenamente alcançado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vá em paz, igreja. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.